Transmissão Paulista finalmente anunciou proventos. Isso já era esperado, afinal de contas, a empresa disse em agosto desse ano que manteria sua política de dividendos, pela qual a empresa paga 75% do seu lucro líquido regulatório a título de payout. E ali em agosto havia diversas recomendações de compra para a Transmissão Paulista, com preço-alvo a R$ 27,00. E agora em dezembro ela fez o anúncio. E será que o anúncio foi dentro das expectativas do mercado? Indo aqui para o anúncio, o primeiro ponto é que haverá uma distribuição de 1,4 bi, ou seja, 2,20 por ação. Só que se trata de JCP, juros sobre capital próprio, então você precisa retirar 15%, e então você chega no valor líquido, em que basta você pegar o número inteiro e multiplicar por 0,85, afinal de contas é 85% desse total, que é o dividendo efetivo que será pago, então 1,2 bi. Ou melhor, simplesmente pegar 2,20 e multiplicar por 0,85. Sendo assim, os acionistas receberão 1,87 por ação. Mas esses 1,2 bi de valores líquidos que serão pagos, esse montante está respeitando o payout de 75%? Quando nós olhamos aqui para o resultado regulatório da empresa, nós percebemos que, olhando-se aqui para o acumulado dos 3 primeiros trimestres desse ano, no que toca ao resultado regulatório da empresa, ela chegou a 1 bilhão, pouco mais de 1 bilhão. Portanto, esperar-se-ia que ela pagasse algo em torno de 1 bi ou a 1,1 bi no máximo, mas ela pagou 1,2 se você considerar em valores brutos 1,4, então foi acima do esperado. Ou então veio dentro do esperado se o lucro líquido da companhia for bem superior no quarto trimestre de 2023. Isso também pode acontecer, porque no terceiro trimestre tivemos um lucro de 474 milhões. Se a empresa lucrar, por exemplo, 500 milhões no quarto trimestre, nós teríamos 1,5 bi de lucro total. E aí você multiplica por 75%, você chegaria a 1,1, ainda nem chegaria a 1,2. Então, o lucro pode ser inclusive de 600 milhões de reais. É isso que nós podemos esperar por conta desse dividendo anunciado. Se nós chegarmos em 1,6 bi vezes 0,75, que é o payout, então chegamos a 1,2. Então sim, poderemos ter um lucro bem interessante no quarto trimestre para a Transição Paulista, e as ações vêm reagindo bem, subindo aí nos últimos pregões, contra a recomendação de venda recente do UBS, sendo que esse JCP será pago em duas parcelas. Uma pequena parcela de 160 milhões até o dia 15 de janeiro. Então a primeira parcela vai ser paga rapidamente. E a parcela maior, que é o que interessa, será paga até dia 10 de abril de 2024. Para receber esses proventos, você precisa ser dono das ações até o dia 13 de dezembro. A partir do dia 14, as ações serão negociadas ex-direito a JCP, logo você não terá mais direito a receber esse provento mesmo sendo dono das ações. E é importante sempre repetir que eu não vejo como uma boa estratégia comprar as ações para receber os proventos. Não há como você garantir uma consistência nesse tipo de método. Afinal de contas, na data X, o dividendo é retirado do preço da ação, então a ação tende a cair. E aí, não há nenhuma garantia de que vai haver uma recuperação. É claro que no médio prazo ou meses após pode acontecer a recuperação pela lei da oferta e da demanda. O que pode acontecer ainda é na publicação dos resultados do quarto trimestre as ações subirem, porque podemos sim esperar um lucro bem interessante, porque nós vimos para chegar nesse 75% de payout, o lucro teria que ser de pelo menos nesse quarto trimestre de pelo menos 650 milhões de reais, um lucro muito interessante. E veja que se trata de 2,20 ou 1,87 em valores líquidos para cada ação de ambas as espécies, ou seja, você sendo detentor de TRPL4 ou de TRPL3, o dividendo será o mesmo, sendo que TRPL3 custa R$ 32,00 e TRPL4 R$ 25,00. Logo, pensando em dividendos, obviamente que as preferenciais fazem mais sentido, porque com a 3 você vai receber um dividendo muito baixo, paga muito mais caro e recebe mesmo um dividendo. E o dividend yield com as preferenciais, nesse caso, basta que você pegue 1,87 e divida pela cotação atual, R$ 25,00. Então eu multiplico por 100 e chego a 7,5% de dividend yield. Eu esperava um yield de 7%, portanto, bem positivo, foi acima da minha expectativa, porque eu não esperava um lucro tão bom que deve ser o do quarto trimestre. Atualmente, detenho 3.400 ações de Transmissão Paulista, a um preço médio de R$ 23,39. Então, para mim, o dividendo é diferente e para você também, que tem seu próprio preço médio. É isso que importa, o seu preço médio próprio. Então, 1,87 dividido por 23,36. Então, chegamos a 8% de yield. Veja só a diferença e a importância de montar um bom preço médio no curto prazo. Sendo que a Transmissão Paulista, no momento, quando nós comparamos inclusive com a Eletrobras, que tem ativos de transmissão, Taesa e Alupar, pelo indicador preço-lucro,
ela é a mais descontada, e pelo indicador V sobre EBITDA, ela também é a mais descontada. Indicador de endividamento, ela também está numa melhor posição. Portanto, hoje, se você quiser se posicionar no setor de transmissão, fica bastante claro que a mais barata é a Transmissão Paulista, inclusive negociando abaixo do seu valor patrimonial. Tudo bem que a Eletrobras também está nesse patamar, só que o indicador preço-lucro dela e EV sobre EBITDA estão bastante esticados. Não à toa que dentro da minha carteira, Transmissão Paulista, no setor de transmissão, é que ocupa a maior posição. Hoje é a minha sexta maior posição na carteira de ações brasileiras. Mas será que podemos continuar esperando resultados maiores para 2024 com Transmissão Paulista, que inclusive está ingressando na carteira teórica do Ibovespa? Casas Bahia está saindo, algo bastante esperado, mas isso também acaba gerando uma percepção de valor na empresa, afinal de contas, passou a compor Ibovespa. Mas o UBS acabou rebaixando a recomendação da Transição Paulista de R$ 28,00 para R$ 23,50. E os motivos elencados seria a maior agressividade observada em leilões recentes, ou seja, maior competição no setor, nós já sabemos disso. Então esse aqui já era um motivo conhecido e agora o UBS lança no relatório. Outro motivo, a possibilidade de uma revisão negativa da RBSE, que é um valor que a Transição Paulista tem direito a receber. Essa preocupação significativa eu não vejo tanto, é um risco, mas também já é esperado pelo mercado, já está precificado inclusive. E os esforços da Eletrobras para vender as ações. Isso aqui seria apenas uma promoção, como nós vimos. Já que a Eletrobras apresentando desistência temporária, as ações acabaram se recuperando rapidamente. Portanto, são riscos aqui que já são conhecidos pelo mercado, já estavam precificados, então essa recomendação da UBS, apesar de expor motivos adequados, na verdade simplesmente pega algo que o mercado já precificou. Portanto, acabo não concordando com a recomendação nesse momento, de tal modo que mantenho meu preço teto em R$ 25,00. Por que eu mantenho meu preço teto em R$ 25,00? Ou seja, preço para aportes. Porque a empresa pagando R$ 1,87 por ação preferencial e eu exigindo, no mínimo, como eu já vinha falando para vocês, um yield de 7%, eu chego a um preço de 26. Só que eu sempre coloco uma margem de segurança para baixo. E é por isso que eu aporto até os 25 e prefiro, obviamente, aportar até os 24. Se surgir uma oportunidade, compro mais. Portanto, nos preços atuais, já começa a ter mais cautela nos aportes. Você deveria ter aportado mais nesses momentos aqui e vai deixando ordens no VAC. Hora ou outra o mercado pode dar oportunidade. Se a Eletrobras voltar a falar desse assunto, vai haver alguma volatilidade nesse sentido. Você não precisa ficar atento o tempo inteiro no home broker. Basta você deixar uma ordem no válido até cancelar. E o saldo que você precisa utilizar para cumprir com a obrigação, caso a ordem seja executada, pode ficar no Tesouro Selic, que a corretora vai executar a sua ordem, porque o Tesouro Selic é utilizado como garantia em todas as corretoras. Mais um detalhe, Transição Paulista entregou um retorno espetacular nos últimos 10 anos, quando você considera dividendos e também valorização da ação. Por mais que seja um setor perene, com receitas previsíveis, sem muita volatilidade, sem muitas preocupações. O setor de transmissão de energia é justamente para uma carteira previdenciária, para conter a volatilidade da sua carteira de ações e para ter dividendos mais recorrentes. Então ela cumpre com esse propósito e ainda assim entregou um retorno espetacular. Significa que vai se repetir no futuro? Não. Afinal de contas, de fato, essa maior concorrência agora dos leilões tem reduzido ali a taxa de retorno esperada dos investimentos, mas ainda assim continua sendo um negócio muito bom, bastante adequado para uma carteira de dividendos. Mas não podemos nos esquecer que desde os anos 2000, o setor elétrico tem entregado um retorno superior ao mercado de pelo menos 15% ao ano. Então há um histórico muito grande que tende a continuar se repetindo, pelo menos acima do Ibovespa e com uma volatilidade provável abaixo do Ibovespa, porque nós sabemos que o Ibovespa é muito volátil. Sendo que esse retorno dos últimos 10 anos, de 633,49%, em termos anuais, taxa anual composta, foi uma taxa de 22,05%. Lembrando que, no geral, a metade desse retorno advém dos dividendos e o seu reinvestimento. Então, podemos dizer que, em termos de valorização, a ação se valorizou entre 10% a 11%. Em termos de dividendos, você ganhou também entre 10% a 11%. Eis a importância dos dividendos na sua estratégia. Sendo que, veja, o dividend yield médio dos últimos 5 anos da empresa foi de 10%. Então, veja o que eu estou te dizendo. Tivemos um retorno em 10 anos a título de dividendo próximo de 10% a 12%. E isso se refletiu até mesmo nos últimos 5 anos em termos de dividend yield. Então, essas informações convergem.
Então essas são as expectativas que podemos ter. Mesmo que você não tenha 20%, se você tiver 15%, já supera a média histórica do Ibovespa de 12% e é suficiente para atingir seus objetivos financeiros e ainda com baixo risco, como é o caso do investimento em transmissoras de energia. E por eu deter 3.400 ações preferenciais, eu irei receber, vezes 1,87, um total de R$ 6.358 até abril, né, que é a segunda parcela, a título de proventos de transição paulista. E aí você pega esse recurso, reaplica nas próprias ações, se estiverem no bom preço ou em outras ações a fim de pegar outra oportunidade da sua carteira, e assim você vai maximizando seu retorno de longo prazo. Sendo que se você quiser aprender mais sobre investimentos e acessar aqui a uma playlist que já contém aqui 97 vídeos, membros associado Mirai, considere se tornar membro do canal associado Mirai para ter acesso a vídeos exclusivos e lives exclusivas, podendo cancelar a qualquer momento. Mas já comenta aqui embaixo o que você pensa de transição paulista, se surpreendeu com esses dividendos e o que você espera para a empresa. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo.